Você abre o YouTube para trabalhar. Não, espera. Você vai usar o YouTube para trabalhar? Você vai pesquisar uma coisa específica rápido e fechar? É diferente. Aí você digita na barra de pesquisa. E antes de terminar de digitar, o autocompletar sugere outra coisa. Uma coisa completamente sem relação. Você nem sabe como aquilo apareceu, mas você clica. 22 minutos depois, você está assistindo uma análise de 5 partes sobre um filme de 2009 que você nem gostou quando assistiu. Não foi falta de força de vontade, você nem percebeu que tinha desviado. Isso é o que eu quero conversar hoje com você. Mas antes de seguir o vídeo, eu gostaria que você deixasse seu like e se inscrevesse no canal. Outro detalhe também, eu gostaria que você comentasse esse vídeo. Se você realmente gostou, se você se identificou com alguma parte, comenta, me dá essa força, beleza? Agora vamos para o vídeo. Existe um momento muito específico que acontece antes de você começar qualquer coisa importante. Você decide que vai começar. Aí você organiza a mesa, coloca a caneta no lugar certo, ajeita o monitor, abre um documento novo, coloca uma música, muda a música, abre uma água, esquece a água na cozinha, vai buscar, no caminho olha o celular, responde uma mensagem que não precisava ser respondida agora, volta pro computador, relê o que escreveu ontem. 40 minutos se passaram, você ainda não começou, mas e isso é importante, você estava trabalhando, pelo menos era isso que parecia. A gente tende a chamar isso de procrastinação, e aí trata como um problema de caráter, como se fosse preguiça com nome bonito, como se a solução fosse acordar às 5 da manhã e tomar banho frio. Mas não é preguiça. Preguiça seria você deitado no sofá conscientemente escolhendo não fazer nada. O que acontece de verdade é outra coisa. Você quer fazer, você sabe que precisa fazer, e ainda assim tem alguma coisa que trava, que desvia, que faz você ficar no limiar da tarefa sem nunca entrar de verdade. E o mais estranho, você só percebe depois. Pensa numa situação que provavelmente já aconteceu com você. Você tem um projeto para entregar, importante, coisa que você mesmo escolheu fazer, que você queria fazer quando começou. E aí chega a hora de trabalhar nele. Você abre o arquivo e sente um negócio esquisito no peito. Não é dor, não é medo exatamente, é mais como uma resistência vaga, como aquela sensação de tentar puxar uma gaveta que está levemente emperrada. Ela não trava de verdade, mas também não abre fácil. Aí o que você faz? Você fecha o arquivo, abre o e-mail, nada de importante, fecha o e-mail, abre o Instagram, fica 3 minutos, fecha, abre de novo, fecha de novo. Abre o arquivo do projeto, fica olhando por 40 segundos e fecha. E o mais interessante de tudo, em nenhum momento você decidiu não trabalhar, simplesmente não trabalhou. Existe um conceito em psicologia que se chama evitação experiencial, mas eu não vou explicar como professor, vou te mostrar como funciona na prática. Quando você está prestes a começar algo que importa para você, o cérebro detecta risco, não risco físico, óbvio, risco emocional. A possibilidade de você tentar e não ser bom o suficiente, a possibilidade do resultado ficar aquém da imagem que você tem na cabeça, a possibilidade de você descobrir ao tentar que não é tão capaz quanto acreditava ser. E o cérebro, que é muito bom no trabalho dele, resolve o problema da forma mais eficiente possível. Ele faz você não começar, sem drama, sem decisão consciente, sem você perceber. Ele só vai desviando sua atenção para as coisas ao redor até a janela de trabalho fechar e você poder dormir sem ter tentado e, portanto, sem ter falhado. Genial, na verdade. Cruel, mas genial. O problema não é falta de disciplina. O problema é que você tem medo do resultado, não do fracasso abstrato, do fracasso específico, aquele em que você tenta com tudo, com seriedade, do jeito certo, e ainda assim a coisa não fica boa.
porque isso você consegue aguentar enquanto não acontece de verdade. Enquanto você não começou, o projeto ainda pode ser incrível, ainda existe a versão perfeita dentro da sua cabeça. Você ainda pode ser a pessoa que escreve esse livro, que termina esse curso, que monta esse negócio. Assim que você começa de verdade, essa versão começa a morrer. Tem uma coisa que as pessoas fazem, que é um sinal perfeito disso. Pesquisa como fazer alguma coisa em vez de fazer. Você quer aprender a tocar violão? Ótimo! Aí você passa 2 semanas pesquisando qual é o melhor método para aprender violão. Qual aplicativo? Qual professor no YouTube? Qual a melhor sequência de acordes para iniciante? Você assiste reviews de violão que você não tem dinheiro para comprar. Você cria uma playlist de música que quer tocar. O violão está encostado na parede desde o mês passado, mas você estudou violão. Você passou horas com o violão. Você tem conhecimento sobre violão agora, só que você não sabe tocar. Isso não é preguiça, é o oposto. É uma forma de trabalho que não tem custo emocional. Pesquisar é seguro, planejar é seguro, organizar é seguro, assistir tutorial é seguro, anotar em caderno com aquelas letras bonitas é seguro. Fazer de verdade não é seguro, porque fazer de verdade revela. Freud teria chamado isso de formação reativa. Jung teria falado da sombra. Frankl teria dito que você está fugindo da responsabilidade do sentido, mas todos eles, de formas diferentes, estariam apontando para a mesma coisa. Você criou uma identidade em torno de querer ser algo. E começar de verdade ameaça essa identidade, porque enquanto você não começa, você ainda é alguém que vai escrever um livro, alguém que vai aprender inglês, alguém que vai montar uma empresa. Assim que você começa, os primeiros erros aparecem e eles vão aparecer, você já não é mais esse alguém. Você é só uma pessoa aprendendo uma coisa nova, errando, sem garantia nenhuma de chegar onde quer. E tem muita gente que prefere ficar no vai para sempre a arriscar esse trânsito. Existe outro sinal mais sutil. Você começa algo, vai bem por alguns dias, aí chega um momento em que trava, um erro, uma dificuldade, algo que você não sabia que não sabia. E aí você abandona, não com drama, não com decisão formal, você só vai adiando até virar abandono por padrão. E o curioso é o que você faz depois. Você começa outra coisa, com o mesmo entusiasmo do início, a mesma energia, a mesma certeza de que dessa vez vai e vai bem por alguns dias, até travar de novo. Existe um nome para esse padrão, síndrome do novo começo. Alguns chamam, mas esse nome torna a coisa bonitinha demais. O que está acontecendo na prática é que você ficou viciado na sensação do início, que é a parte sem risco, e desenvolveu uma alergia ao meio, que é onde o trabalho real acontece. O início é fácil porque ainda está tudo em aberto. O meio é difícil porque revela o que você não sabe. Pense em como se sente nos primeiros dias de um novo projeto. Energia, clareza, motivação, você fica pensando nele enquanto está fazendo outra coisa. Você tem ideias no banho, você dorme bem porque está animado para acordar e continuar. Aí vem a segunda semana, as coisas ficam mais difíceis. O entusiasmo baixa um pouco. Surge um obstáculo que você não tinha previsto, e aí você percebe que a versão do projeto na sua cabeça é muito melhor do que a versão real que está se formando. Esse momento é o momento mais importante de qualquer projeto, e é exatamente nesse momento que a maioria das pessoas abandona. Viktor Frankl escreveu que o sofrimento humano não vem de dificuldade em si, vem da falta de sentido que a pessoa consegue encontrar dentro da dificuldade. Isso é mais preciso do que parece. Quando você está num projeto que te importa de verdade, a dificuldade não te paralisa. Você passa por cima porque sabe por que está fazendo aquilo.
O problema é que muita gente começa projetos pelo motivo errado. Você não quer escrever um livro, você quer ser alguém que escreveu um livro. Você não quer aprender a programar, você quer ser alguém que sabe programar. Você não quer montar um negócio, você quer ser alguém que tem um negócio. E a diferença entre essas duas coisas é enorme, porque a primeira te puxa para frente quando fica difícil, a segunda te abandona exatamente quando você mais precisa dela. Tem outro comportamento. Esse aqui é constrangedor de falar, mas você vai reconhecer. Você desiste de um projeto logo depois do primeiro resultado ruim. Não depois de muitos, depois do primeiro. Você escreveu um texto, ficou horrível, nunca mais escreveu. Você tentou aprender um acorde novo, não conseguiu no primeiro dia. O violão ficou na parede. Você tentou correr, na primeira semana sentiu o lado doer, cancelou a academia. E tem uma explicação muito específica para isso. Quando você é novo em alguma coisa, você tem visão, mas não tem habilidade. Você consegue perceber que o que você produziu é ruim, mas você ainda não consegue produzir coisa boa. Esse gap entre o que você enxerga e o que você consegue fazer é real e é temporário, e é exatamente onde as pessoas desistem. Ira Glass falou isso numa entrevista que viralizou, mas a maioria das pessoas assiste, acha profundo, concorda muito e continua desistindo no primeiro erro, porque entender não é o mesmo que aguentar. Voltando à mesa, você está olhando para o documento aberto, o cursor piscando, aquela resistência vaga no peito. O que está acontecendo ali não é falta de disciplina, é o seu cérebro tentando te proteger de um risco emocional real. E a solução que a internet vende: acorde mais cedo, seja mais disciplinado, crie uma rotina, use esse aplicativo, leia esse livro de produtividade. Não resolve porque não chega nem perto do problema real. O problema não é logístico, é existencial. Existe uma coisa que acontece quando você fica muito tempo nesse padrão. Você começa a se definir como alguém que não termina nada. Não em voz alta, não de propósito, mas em algum momento você para de se surpreender quando abandona um projeto. Você começa a descontar já. Bom, vou tentar, mas provavelmente não vou longe. Você começa novos projetos com uma reserva de ceticismo sobre você mesmo já embutida. E aí a profecia se cumpre, porque a pessoa que começa já esperando falhar, coloca menos, resiste menos quando fica difícil, sai mais cedo. Não porque seja fraco, porque aprendeu que essa é a trajetória normal das coisas para ele. Nietzsche tinha uma frase sobre isso, não exatamente sobre isso, mas perto. Ele falava que o maior perigo não é o fracasso, é se tornar pequeno demais para encontrar os próprios fracassos dignos de enfrentar. O que é uma forma elaborada de dizer: a pior coisa não é tentar e fracassar, é parar de tentar coisas que importam. E o caminho para chegar lá é exatamente esse. Você vai adiando, abandonando, até que conscientemente começa a escolher só projetos que não importam muito. Porque projetos que não importam não magoam quando dão errado, e você fica seguro e vazio. Não vou te dar um método. Não porque não exista coisas que ajudam, existem, mas porque se você chegou até aqui nesse vídeo, o que você precisa não é de mais um sistema. O que você precisa é encarar uma pergunta desconfortável. O que você ficaria devastado de nunca ter tentado de verdade? Não tentado pensando em tentar, não pesquisado como tentar, tentado de verdade, com imperfeição, com erros visíveis, sem garantia de resultados. Porque essa coisa, qualquer que seja ela, provavelmente é exatamente o que você está mais evitando. Tem uma imagem que fica na minha cabeça quando penso nisso. Uma pessoa abrindo e fechando o arquivo do projeto, abrindo e fechando, por semanas, por meses, com a melhor das intenções.
com genuína vontade de fazer, mas sempre achando motivo para não hoje. Não nesse momento, talvez amanhã, quando eu tiver mais energia, mais tempo, mais clareza, mais certeza de que sei o que estou fazendo. E o arquivo existe, o projeto existe, a intenção existe, só o trabalho real que nunca acontece. Não é falta de disciplina, é medo de descobrir o que você é capaz de fazer quando tenta de verdade. E esse medo faz sentido, é racional até, porque se você tenta de verdade e não consegue, você perde a versão que você tem de si mesmo. Mas se você não tenta, você também perde. Só que essa perda é mais lenta, mais silenciosa, e você vai inventando nomes para ela que são melhores do que o que ela realmente é.